Mateus capítulo 24, do verso 32 ao 44. Eu vou pedir que os irmãos deixem aberto esse texto, porque no decorrer da ministração nós vamos estar acompanhando verso a verso. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atento, vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Curva suas cabeças. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela se declara viva e eficaz, mas penetrante do que a espada de 2 gumes. E o que nós te pedimos é a iluminação do teu Santo Espírito, para que ele venha iluminar, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos entender o texto e, acima de tudo, nos exortar e nos trazer a consciência daquilo que nós precisamos. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor dessa igreja, bem como os demais irmãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a expectativa pela volta de Cristo deveria marcar a igreja de hoje. No entanto, se essa expectativa ela não estiver presente, há algo radicalmente errado. É o servo infiel da parábola de Lucas, capítulo 21 e 45, que diz em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. O pastor Anthony Hockman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, e eu recomendo os irmãos a lerem, ele vai dizer que pode haver várias razões para a perda deste senso de expectativa da volta de Cristo. A primeira, diz ele, é possível que a igreja atual esteja tão envolvida em assuntos materiais e seculares que o interesse pela segunda vinda de Cristo esteja se desvanecendo a um segundo plano. Também diz ele que é possível que muitos cristãos não mais creiam numa volta literal de Cristo. E por incrível que pareça, essa é a mais grave, e há muitos cristãos que não creem mais literalmente na volta de Jesus. E ele também vai dizer que é possível que muitos dos que creem num retorno literal empurrem este evento para frente, para tão longe, num futuro tão distante, que não viva mais essa espera, essa expectativa da volta do nosso Senhor. E sejam quais forem as razões, a perda de uma expectativa pela segunda volta de Jesus é um sinal de uma enfermidade espiritual das mais sérias possíveis. E embora possa haver entre nós, acerca dos diversos aspectos teológicos ou escatológicos
Alguns podem crer no pré-milenismo, outro no pós-milenismo, outro no milenismo. Embora que haja divergência entre o entendimento sobre essas escolas, todos nós cristãos deveríamos aguardar ansiosamente pela volta de Cristo, mas, acima de tudo, deveríamos viver à luz desta expectação renovada a cada dia. O texto que nós lemos, que nós vamos nos debruçar, ele está dentro de um contexto. E para nós entendermos o texto que nós lemos, a gente precisa retornar para o capítulo 23, no final de Mateus, já iniciando para o capítulo 24, quando Jesus estava no templo, e diz o texto que ele teve uma controvérsia muito séria. 7 ais ele vai falar contra os fariseus, e logo após essa discussão, diz o texto que quando ele sai do templo, os discípulos, capítulo 24, chegam para Jesus e diz, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, iam-se retirado quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Os discípulos fazem indagações sobre quando e que sinal haverá relativo à destruição de Jerusalém. Nós já sabemos, no ano 70, quando o imperador Tito, quando o general Tito do Império Romano, ele invade Jerusalém, morre muita gente, derruba muros, destrói templo. E a segunda vinda de Jesus, e bem como o final dos tempos. São 3 perguntas que o texto nos diz que os discípulos fazem, 3 indagações. E esses 3 assuntos, a destruição de Jerusalém, a volta de Jesus e o final dos tempos, pertencem um ao outro, sendo o julgamento de Jerusalém apenas um passo na direção a uma consumação final. E ao ler esse texto, Jesus, a partir do versículo 3, precisamente no versículo 4, ele já inicia trazendo uma advertência. Ele vai dizer, ninguém vos engane, versículo 4. Depois, ele vai apresentar os sinais da sua segunda vinda e da consumação dos séculos. Os irmãos podem acompanhar. Ele vai dizer que vão aparecer enganadores, no caso, falsos cristos, haverá guerras, fome, terremotos, tribulações, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus. Lucas vai falar em epidemias, e do versículo 6 ao 12 nós vemos todos esses sinais. E todos eles apenas criam um ambiente para a manifestação do grande dia, a pregação do Evangelho até os confins da terra, conforme versículo 14. E depois diz o texto, então virá o fim. O capítulo 24 de Mateus, ele é chamado de um pequeno apocalipse, e recebe essa grande ampliação através de Marcos 13, através de Lucas 21 e também de Apocalipse. E a primeira lição que Jesus quer nos dar ao trazer essas advertências aos discípulos é que as verdades aqui reveladas em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e também Apocalipse, que essas verdades aqui reveladas, elas não nos foram dadas para responder a todas as perguntas acerca do futuro. Mas essas verdades foram nos reveladas para nos exortar e nos encorajar a resistir ao mal, ficar firmes na perseguição e esperar sempre em Cristo. Essa é a maior mensagem que o capítulo 24 de Mateus e 25 nos traz. Bem como o Apocalipse. Apocalipse foi escrito para a igreja, não foi a única literatura apocalíptica que surgiu. Temos o Apocalipse de Daniel, do próprio Pedro. E se nós formos observar que o Apocalipse foi escrito para a igreja estava
naquele momento enfrentando uma das suas piores perseguições, e foi escrito para, no momento de perseguição, trazer consolo e esperança e dizer que quem reina não é César, mas Cristo. E essa é a verdade que aqui nos é revelada. Ela não vai responder todas as perguntas acerca do futuro. E após a explanação desse terceiro discurso, lembrando que Jesus nos trouxe 3 grandes discursos. O primeiro, o discurso que nós chamamos do Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7 de Mateus. O segundo grande discurso, que vem no capítulo 13, que fala no livro das parábolas, e agora o capítulo 24. E após a explanação de tudo isso, Jesus vai nos contar 7 parábolas que ilustram a necessidade de haver ou incutir em nós, na sua igreja, uma atitude de vigilância. São 7 parábolas. A primeira é a parábola do porteiro, Marcos capítulo 13, versículo 34 a 37. A parábola do servo fiel, Mateus 24, 45, 51. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. A parábola dos talentos, no capítulo 24, 14 a 30. A parábola das ovelhas e dos bodes, capítulo 25, do versículo 31 e 46. E as parábolas da família e da figueira, que é essa que nós vamos conversar esta noite, de Mateus capítulo 32 e o versículo 44. E estas 6 parábolas, após esse discurso, tem um único objetivo, de incutir em nós uma atitude de vigilância. O vigiar, segundo se vê nessas parábolas, inclui o fiel exercício de todas as virtudes cristãs: aguardar a volta de Jesus, cumprindo o dever, desenvolvendo talentos e amparando os aflitos. Mateus 32, Jesus vai, a partir do 32 ao 35, ele vai falar do sentido das dores de parto. E ele começa a trazer a parábola da figueira. Diz o texto: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Queridos, assim como a figueira, ela dá o sinal da chegada do verão, assim também estes acontecimentos que são relatados, essas profecias que estão do verso 4 ao versículo 28, da mesma forma, devem nos preparar para a vinda de Cristo, não nos deixando apanhar de surpresa. Ressaltando que Lucas capítulo 21, versículo 29, falando como um dos evangelhos sinóticos, no capítulo 21, versículo 29, sobre o mesmo texto, Jesus vai dizer: ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Ou seja, em virtude ou por causa da expressão de todas as árvores, conforme Lucas 21 e 29, nós não devemos entender a figueira como a nação de Israel. O texto deixa bem claro que, assim como nós, pessoas humanas, sabemos definir ou quando uma estação é chegada, no caso aqui, o verão, quando as folhas brotam, da mesma forma, quando esses sinais acontecerem, eles nos servem de advertência. Meu filho está nos Estados Unidos há quase 3 anos. É interessante que a partir do mês de novembro, dezembro, até meados de maio, abril, é um inverno muito pesado. Interessante que eu fico observando que as árvores não têm uma folha sequer.
caem todas, só ficam os galhos. Mas a partir do momento que essa estação se acaba, que vai chegando a próxima estação, a gente percebe que as árvores brotam suas folhas e ficam lindas. Da mesma forma que eu e você, ou os moradores de Chicago, onde ele mora, começam a identificar que é chegado mais uma estação, a estação do verão. Da mesma forma, esses acontecimentos ou essas profecias que Jesus relata do versículo 4 ao versículo 28, nos dá também a mesma alerta para que nós possamos, através do mesmo sinal, conforme diz o texto, quando virdes todas estas coisas que foram relatadas, sabei, pois, que está próximo, que está à porta. Versículo 34 e 35 ao 35, Jesus vai falar sobre a certeza do cumprimento de todas as profecias que nós lemos do versículo 4 ao versículo 28. Diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E estes versos nos ensinam que a autoridade e a validade eterna das palavras de Jesus não são nada menos do que a autoridade e a validade eterna da palavra de Deus. É aquilo que diz o salmista no capítulo 119, no verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Por isso, diz o versículo, em verdade vos digo, ou seja, eu vos asseguro, é o que Jesus quer dizer com essa expressão. Queridos, o que é que Jesus assegura quando ele diz, em verdade vos digo? Que a parousia, ou a volta de Cristo, não poderá acontecer até que os eventos ou as profecias que foram mencionadas do versículo 4 ao 28 não aconteçam. É aquilo que Jesus diz, eu vos asseguro. Quem assegura que essas coisas, que Jesus não voltará antes que esses eventos aconteçam, embora não seja o final dos tempos, é a fiel testemunha de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz o texto, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, os acontecimentos dos versos 4 ao 28, incluindo a queda de Jerusalém no ano 70, acontece no tempo e na vida da geração das pessoas que viverão esta época. Em outras palavras, essa geração é a geração de pessoas que viverão quando esses eventos ocorrerem. E essa é a geração que não passará. Quando nós falamos que Jesus ele nos assegura ou nos dá a certeza desse cumprimento, ele diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. É como se Jesus estivesse dando o selo, nos assegurando a certeza do cumprimento daquilo que ele escreveu, daquilo que ele profetizou. Ou seja, a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra e o cumprimento da palavra do Senhor, conforme esse texto, essa expressão, é mais seguro do que a própria permanência dos céus e da terra. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. No versículo 36 ao 41, Jesus vai falar que o dia e a hora eles são desconhecidos. E vai dizer que há uma necessidade de nós estarmos preparados. E para isso, ele vai dizer que não nos compete conhecer o dia e hora, mas a respeito, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem. E ele vai, a partir desse momento, vai dizer que esses versos constituem
uma exortação de vigilância, precisamente porque o dia e a hora são desconhecidos da humanidade. A vida, queridos, prossegue como sempre. E os discípulos de Jesus estão moralmente obrigados, bem como nós, a reprimir todos os desejos de saber o que ninguém sabe além do Pai. Se o Filho mesmo não sabe o tempo da parousia, quão alegremente devemos nós, seus seguidores, descansar na ignorância de que não pode ser removida, confiando acima de tudo em todas as coisas, na sabedoria e bondade do Pai Celestial, esforçando-nos até que Ele volte, em obedecer à sua bondade claramente revelada e confiando em sua bondade, em seu apoio. E em virtude disso, ele vai trazer duas analogias sobre essa certeza, esse dia que é desconhecido. Do versículo 37 ao versículo 39, do versículo 37 ao 41, ele vai trazer duas analogias. A primeira, que é a analogia dos dias de Noé, do versículo 37 ao 39, e a segunda é a analogia de dois homens no campo e as duas mulheres no moinho. Leiamos. Porquanto, versículo 38, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, ou seja, da mesma forma, será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem acontece em um tempo desconhecido. E o próprio texto diz que essa autoridade só compete ao Pai, que nem o próprio Filho conhece. A vida continua bastante igual à de sempre, como nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas, elas prosseguem com suas ocupações usuais. E a despeito das tribulações, das perseguições, a vida continua. As pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas se casam, se dão em casamento. E Jesus espera vigilância dos seus seguidores, pois a culminação final da história virá repentinamente sobre a vida comum, da mesma forma que ocorreu na vida ou na época de Noé. Jesus também fala da analogia de dois homens no campo e duas mulheres no moinho, versículo 40. Então, diz o texto, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. E essas duas vinhetas, dos dois homens no campo e das duas mulheres no moinho, elas não enfatizam a contundente separação causada pela vinda do Filho do Homem, mas enfatizam a imprevisibilidade dos eventos por meio de uma separação repentina. O texto não está claro, queridos, se levado ou deixado, quer dizer levados em deixado. O texto não deixa claro o que será isso, se levados em julgamento ou levados para ser reunidos como eleitos. Mas o que Jesus quer estabelecer nessas duas analogias, tanto dos dias de Noé, como também na analogia de dois homens no campo e as duas mulheres no moinho, é que Jesus queria ilustrar a necessidade de estarmos atentos aos sinais escatológicos em meio a uma geração indiferente que será levada de rodão do juízo divino em virtude da imprevisibilidade dos acontecimentos. Nós não conhecemos a hora e o dia, não faz parte. É tanto que no capítulo 1, antes da ascensão de Jesus, os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus chega para os discípulos e diz: antes, porém, vocês fiquem em Jerusalém
vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Antes de estarmos preocupados sobre quando, quem, porquê, como e quando deverá acontecer a volta de Jesus, o que o texto nos ensina e deixou bem claro para os discípulos, enquanto isso, eles deviam cumprir cabalmente o chamado para o qual eles foram salvos. Da mesma forma para nós. Em vez de nós estarmos preocupados quando será esse dia, e o texto diz que é para nós desconhecido, o que nós queremos e devemos fazer é viver na expectativa que o Filho vem, e essa imprevisibilidade deve nos deixar em alerta. Versículo 42 e 44, Jesus vai falar da necessidade constante, da prontidão e vigilância, quando ele nos traz a parábola na casa e do ladrão. Diz o texto, versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus, ele mostra como é óbvio e lógico alguém se preparar para uma emergência, quando se sabe a hora em que esta está por vir. No entanto, uma vez que nós não sabemos a hora, o dia ou em que vigília o ladrão deve atacar, então é necessário vigilância constante. Enquanto eu estava meditando sobre esse texto, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era aluno aqui da Escola Polivalente no Castelo Branco, não sei quantos conhecem, e eu tinha por volta de 12 anos. E meu pai, que era muito duro, ele chegou para mim: qualquer dia eu vou na sua escola, saber como é que você está. Cheguei para ele e disse: pai, por que se eu não venho aqui numa quarta, sei lá, sexta-feira, porque era o dia das artes industriais, que a gente tinha a possibilidade de mexer em ferramentas e tal. Seria um dia legal para o senhor conhecer a escola. Ele chegou para mim e fez: não, eu vou a qualquer dia, não se preocupe. E a partir daquele momento, eu fiquei alerta para que eu não fosse pego de surpresa. E por muito tempo, eu fiquei vigiando, não fazendo o que todo jovem fazia. Nunca gazeei aula, mas fazia as minhas artes. E um belo dia, não sei se foi o professor de História ou de Geografia, nos pede para fazer um trabalho. Na entrada da escola tinha uma grande biblioteca, a escola era nova, muitos livros, com cabines, mesas espalhadas. Estava eu fazendo uma pesquisa com o livro na mão e fazendo as minhas anotações. Durante alguns minutos, o inspetor chega e diz: tem um senhor lhe procurando lá fora. Eu não sabia o que era. Peguei o livro, estava marcado, deixei a página marcada e saí com o livro na mão na porta da biblioteca. Quando eu abro a porta, era meu pai. Ele olhou para mim, deu aquele sorriso largo, que não era de rir muito, mas disse: parabéns. Me pegou fazendo uma pesquisa numa biblioteca. É como Jesus dissesse para nós: você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Naquele momento, eu fui pego de surpresa, mas graças a Deus que eu estava vigiando. Queridos, da mesma forma, assim precisamos estar preparados, porque sob esse aspecto, a imprevisibilidade da sua vinda, o Filho do Homem também se assemelha a um ladrão. Nós não sabemos, e diz o texto, que se o pai de família soubesse quando o ladrão vem à sua casa, ele daria um jeito
e faria qualquer coisa para o ladrão não invadir. Da mesma forma, diz o texto, ficai atentos, vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem vem. Uns serão deixados, outros levados. E por causa dessa imprevisibilidade, o que nos resta é ficar atentos e, acima de tudo, preparados para a segunda vinda de Jesus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa aplicação. E quando eu faço essa pergunta, eu faço para mim mesmo. Quais são as expectativas que você tem para a volta de Jesus? Você a anela? Você a deseja? Você aguarda ansiosamente por esse dia? Ou você não crê literalmente mais nesse evento? Ou você empurra esse evento para tão longe num futuro tão distante? Quais são suas expectativas para a volta de Jesus? Você tem vivido à luz dessa expectativa renovada a cada dia? João, na sua epístola, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Uma vez que nós aguardamos Jesus, nós temos de viver na expectativa como cidadão dos céus, para que as pessoas possam ver em nós a nossa luz e glorificar a Deus, até que Ele venha. Você tem observado os sinais dos acontecimentos e crido nas profecias ou nas palavras de Jesus como cumprimento dos mesmos em virtude da fidelidade de Deus? Você crê que a Bíblia é a verdade e aquilo que Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as suas palavras que foram ditas, que essas profecias seriam cumpridas, você ainda crê nela? E por fim, qual é o grau da sua vigilância? Eu queria encerrar pedindo aos irmãos que abram Romanos capítulo 13. Versículo 11 ao 14, quando Paulo exorta aquela igreja sobre que a volta de Jesus ela se aproxima. Diz o texto, versículo 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E Paulo agora fala sobre os contrastes. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E no versículo 14, ele vai trazer o antídoto para que nós permanecemos fiéis e firmes para guardar esse dia. O antídoto é: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O Senhor virá como ladrão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E por isso, o recado de Jesus para mim e para você hoje é que nós fiquemos em constante vigilância, porque os dias, a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Curvemos nossa cabeça. Paizinho querido, obrigado porque a Tua palavra é a verdade. O Senhor, Ele nos comprou
e nos garante a nossa salvação. Mas apesar de termos essa convicção, essa certeza, porque fomos guardados por Ti, porque se a nossa salvação dependesse apenas de nós mesmos, nós iríamos perder. Mas apesar de termos essa convicção, nos ajuda a estar preparado para a Tua volta. Nos ajuda a viver dignamente como filhos da luz, não como filhos das trevas, nos revestindo de Ti, para que esse dia não nos pegue de surpresa, mas que estejamos vigilantes, aguardando a maior de todas as nossas esperanças, a Tua volta. Ó Pai, que nós vivamos nessa expectativa, não levando esse acontecimento para longe, mas que seja um anseio sincero de uma volta que será retirado de nós toda dor, todo sofrimento. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, que vivamos esses dias de acordo com aquilo que as Tuas Escrituras ela nos ensina, para que quando o Senhor voltar, nós possamos ouvir: vinde benditos, ao entrar no reino que foi feito antes da fundação do mundo. E obrigado, porque o Senhor colocou essa convicção na minha vida e na vida da Tua igreja. No nome de Jesus. Amém.